Professor, eu agradeço muito a sua disponibilidade de tempo. Nós temos um projeto sobre a memória virtual da Academia Nacional de Medicina e eu sou uma apaixonada por medicina, apesar de ser oftalmo, eu adoro todas as áreas. Acho que a gente tem a profissão de maior satisfação do mundo. E o projeto que eu queria fazer, que o Dr. Maurício e o Dr. Rubens abraçaram com bastante entusiasmo, era de conversar com os acadêmicos e ver tudo o que eles tinham para passar para os novos líderes. E eu fiquei muito feliz em saber que o senhor que idealizou esse projeto de jovens lideranças. Então, aqui nesse bate-papo, primeiro eu gostaria de saber o porquê que o senhor escolheu a medicina, e a subespecialidade, depois um pouco dos caminhos da carreira até chegar na Academia Nacional e a história com a academia, e para terminar depois as perspectivas para o futuro e que conselhos que o senhor daria aos jovens e aos não tão jovens líderes, né? Então, primeiro, eu agradeço muito, de verdade, estou emocionada de poder falar com o senhor. Obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Bom, obrigado, Heloísa. Eu é que agradeço pela lembrança. É sempre muito bom, enfim, ser lembrado e poder divulgar o que eventualmente você fez de bom ou que as outras pessoas acreditam que você fez de bom, que você foi eficiente, que você criou alguma coisa. É um prazer enorme estar aqui participando, então, dessa entrevista. Eu não sei se já considero a tua introdução como a primeira pergunta, né? Que seria o porquê que eu fiz medicina e escolhi a especialidade. Enfim, isso não está muito claro para mim, não está muito claro. Eu não tenho parentes médicos, quer dizer, não foi nenhuma influência assim muito óbvia. Sempre gostei, eu acho que uma repercussão do meu ensino secundário, eu sempre me interessei pela genética, especialmente pela genética humana, e até minha carreira diz muito sobre isso, ou reflete muito esse fato, né? E dentro dessa perspectiva, eu sempre achei que a medicina, a área médica, era aquela na qual a genética humana não só tem uma importância óbvia muito grande, mas aonde você poderia trabalhar com problemas médicos referentes à genética médica. E a história mostrou que isso é verdade, quer dizer, desde a genética mendeliana aplicada a populações humanas, passando pela citogenética, a genética celular, e hoje em dia a biologia molecular, a genética molecular, a engenharia genética confirmam esse fato de que é uma área absolutamente fundamental, não só da compreensão dos mecanismos ético-patogênicos, a compreensão óbvia dos mecanismos genéticos e da possibilidade de intervenção sua enquanto médico, né? Eu acho que a fronteira que a biologia molecular abriu é enorme, é uma nova era dentro da prática médica, né? Você sabe, professor, que eu achei que eu ia encontrar alguém com sotaque carioca. E, de repente, eu vejo onde que o senhor nasceu. Na verdade, nasci em São Paulo e eu vim para o Rio pré-adolescente ou adolescente, né? A minha família é uma família de imigrantes da Polônia que vieram durante a guerra e parte se estabeleceu em São Paulo e parte no Rio de Janeiro. Eu mudei, quer dizer, até a minha pré-adolescência em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. E eu acho que esse sotaque é um misto de um sotaque paulista com um sotaque italiano, né? Que meus pais,
o sotaque europeu, talvez, que meus pais trouxeram. Meus pais vieram da Polônia, passando pela Itália. Até por isso que eu sou Marcelo, porque na passagem pela Itália, minha mãe ficou muito entusiasmada com Marcelo Mastroianni. Enfim, essa é a história, né? Eu percebi que o seu Marcelo tinha 2 L's. Tem 2 L's. E você sabe outra coisa que eu achei muito interessante na sua biografia? É que você fez toda a formação no Rio e, de repente, você veio para a USP. Essa é uma história interessante, mas enfim, isso eu tenho que contar, né? Então, me eu fiz, conta. quer dizer, eu fiz a medicina aqui e, e já nos primeiros anos da medicina, apesar de eu ser aluno da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e não da UFRJ, aluno de graduação, eu percebi nos primeiros anos da faculdade que seria muito importante o conhecimento das bases estruturais, celulares, moleculares da prática médica. E, dentro dessa perspectiva, achei que a pesquisa biomédica seria um fator importante e me acrescentaria muito para a prática, para a eventual prática médica. E aí eu procurei, enfim, o Instituto de Biofísica, que eu achei que era o lugar mais adequado e foi uma escolha, eu acho, certamente correta, né? Para fazer um estágio para minha, cuja intenção era otimizar a minha eventual prática médica. E esse estágio, essa história que eu conto, esse estágio durou a vida toda, que eu fiquei nesse estágio esperando por uma prática médica mais bem substanciada até hoje, né? São 50 e poucos anos, né? Mas isso, obviamente, é uma butada. Não achei, de fato, e acho que eu tinha razão, que é importante você conhecer os mecanismos fundamentais da prática médica, mas eu acabei ficando na pesquisa, me apaixonei por ela e foi isso que eu fiz a vida toda, né? E dentro enfim, do fato que eu te contei da minha paixão o meu interesse, não diria paixão, mas meu interesse especial pela genética, eu comecei a parte de pesquisa na biofísica, na chamada unidade de citogenética humana, que é uma unidade que é ligada ao Instituto Fernandes Figueiras, que é um hospital de pediatria aqui do Rio de Janeiro, cujo laboratório era parte no Instituto de Biofísica e parte no Hospital Moncorvo Filho, né? E era um laboratório cujo chefe era o professor José Carlos Cabral de Almeida, que foi um dos precursores da genética humana no Brasil, certamente no Rio de Janeiro, mas também no Brasil, que se dedicava à genética médica. E foi exatamente na área em que as culturas de células, e principalmente as culturas de linfócitos, permearam a prática médica, permearam a genética médica, e você usava cultura de linfócitos estimulados para analisar cromossomos e cromossomos humanos. E isso criou, então, a área da citogenética médica, que foi muito importante para o estudo de genética médica, obviamente, de malformações congênitas, de estados intersexuais, até que foi superada pela biologia molecular, né, que substituiu completamente essa parte mais citológica, né? E nessa mesma linha, eu trabalhando com linfócitos para obter os cromossomos, percebi a beleza dessas células
E nos anos 70, estamos falando de assim, 40 anos atrás, 50 anos atrás, resolvi fazer um estágio no exterior, estudando, então, a genética médica sob a perspectiva da imunogenética, da imunologia, né? E essa foi a história enfim, da minha formação na área que eu trabalhei a vida toda. Voltando para o Brasil, no Instituto de Biofísica, eu criei lá, então, o laboratório de imunogenética. É importante frisar que a imunologia não era parte do Instituto de Biofísica e nem a disciplina de imunologia era ministrada pela biofísica. Como é em São Paulo, né? Quer dizer, a imunologia é ligada à microbiologia e não a, enfim, não a biofísica ou outra ciência. Então, foi, enfim, uma incorporação de uma área de trabalho ao Instituto de Biofísica, e o resultado, hoje em dia, é que, entre os programas do Instituto de Biofísica, um dos programas é o programa de imunobiologia, que, na verdade, foi um spin-off, uma consequência da existência desse laboratório de imunogenética. E a minha ida para São Paulo, que foi a tua pergunta específica, para a USP, decorreu de um fato que, obviamente, aconteceu na USP, né? Que o professor Ernei Camargo, que você provavelmente já ouviu falar, aliás, foi professor durante muitos anos na Paulista de Medicina, a atual Unifesp, né? O Ernei fez um concurso para a USP e criou lá, ou voltou a criar na USP, o que já tinha existido, que foi extinguido pelo movimento militar, que foi o laboratório do professor Samuel Pessoa e a parasitologia. E nessa ida para a USP do professor Ernei Camargo, ele resolveu criar um departamento de parasitologia baseado na pesquisa médica, na pesquisa parasitológica e pesquisa médica. E, quer dizer, deixou de ser uma parasitologia puramente descritiva e com exames diagnósticos para uma parasitologia experimental. E eu fui convidado por ele, entre outros pesquisadores de outros lugares, para nos agregarmos ao departamento de parasitologia. Eu estava em vésperas de me aposentar já na UFRJ e eu aceitei esse desafio com muito entusiasmo, né? E vieram outros professores, o professor Henrique Krieger, da parte de genética, o professor Bernardo Veiga, da Unicamp também, na parte de genética. Enfim, foi criado um departamento de parasitologia muito moderno e, volto a dizer, absolutamente baseado na experimentação e no trabalho de campo. Isso foi um retorno à filosofia instituída pelo professor Samuel Pessoa, e veio se ligar a esse novo departamento o professor Luísio Debrando Pereira da Silva, que estava em Paris chefiando a parasitologia do Instituto Pasteur, e também foi trazido de volta, atraído pelas perspectivas desse novo departamento e pela paixão
que ele tinha pelo trabalho de campo. Tanto é que depois ele se estabeleceu num campus avançado da USP, em Rondônia, e ficou, enfim, terminou a sua vida científica em Rondônia, num campus avançado da USP. Foi um momento, então, muito interessante da história da ciência, da história da parasitologia, da história da imunologia, da história da genética. Eu acho que eu fui enfim, fui um felizardo, né? Tive uma oportunidade muito especial de conviver nesse ambiente, né? O senhor nunca pensou em fazer alguma outra área, assim, oncologia? Não, Ficou só na ciência básica? não, eu tenho, quer dizer, na época em que eu estava terminando o curso, eu até ia rever isso, acabei não vendo, quer dizer, ainda não existiam as residências oficiais como elas são hoje. Uhum. Mas eu fiz toda a formação clínica, assim, eu gostava e continuo gostando muito da interação com a prática clínica, né? Tanto é que nessa primeira fase, na fase de genética médica, eu frequentava o ambulatório de genética médica, que era ligado, enfim, por circunstâncias operacionais, ao IED, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, onde funcionava a citogenética médica. O equivalente à residência. E Para onde depois, enfim... que o senhor foi no exterior? Que o senhor falou que fez um... Eu fui, na verdade, 2 vezes. Uma vez um período um pouco mais curto, voltado mais para a genética, e eu fui e genética médica para o Hospital Mount Sinai Medical Center, que hoje é o Mount Sinai School of Medicine em Nova York, no departamento de genética médica, que era dirigida por um grande geneticista médico, o Dr. Kurt Hirschhorn, com quem eu ainda mantenho contato. Obviamente, ele já está aposentado, alguns anos, muitos anos mais velho que eu, e foi uma liderança médica na citogenética. E durante esse estágio, eu fiz enfim, um aprendizado em cultura de células e análise citogenética em Oak Ridge, no Oak Ridge National Laboratory, no Tennessee, né? E depois voltei e continuei trabalhando nisso. E no momento em que eu me voltei mais para a imunogenética, né? Quando a imunologia celular, porque a imunologia celular vem depois da imunologia molecular, né, da imunologia sorológica, eu fui de novo para o NIH, onde eu fiquei um tempo mais longo trabalhando justamente em imunologia, né, para poder ter o embasamento necessário para criar toda a área de imunologia, eu volto a dizer, da imunologia celular no Instituto de Biofísica. Poxa, o senhor é muito completo. Parabéns. Mas eu quero Não, te perguntar se tem algum caso inesquecível. Qual que é um episódio inesquecível da sua vida acadêmica? eu acho que, quer dizer, obviamente inesquecível é o que me marcou, né? Então, enfim, quer dizer, não foi um episódio específico, mas um fato específico foi ter podido frequentar ou ter tido uma experiência num ambulatório de citogenética médica, de genética médica, numa associação entre pediatras, geneticistas e
cirurgiões pediátricos, né, acompanhando pacientes com patologias genéticas, com malformações congênitas. Foi um momento muito impactante na minha vida, certamente. Eu tenho lembranças muito fortes desse momento, né? Enfim, conhecer certas pessoas também foram momentos marcantes na minha vida. A participação na reformulação desse departamento de parasitologia na USP foi outro momento muito impactante. Agora, eu acho que o grande impacto, de fato, foi ter trazido a imunologia para o Instituto de Biofísica e o Instituto de Biofísica ter aceito isso de uma forma tão, enfim, tão aberta. Na verdade, essa era uma característica do Instituto de Biofísica, né? O professor Chagas, que foi o fundador e o criador do Instituto de Biofísica, ele tinha duas máximas. Ele dizia o seguinte: aqui nós ensinamos, nós damos aula, nós tutoramos alunos porque nós fazemos pesquisa. Então, ele diz: o Instituto de Biofísica ensina porque pesquisa. Essa era uma máxima dele. E a outra máxima do professor Carlos Chagas é o seguinte: biofísica é tudo que nós gostamos de fazer em ciência. Assim ele definia a biofísica. Então, isso deu ao Instituto de Biofísica duas das suas características mais importantes. A primeira é de que, na verdade, todos os professores, tanto de biofísica quanto de fisiologia, eram pesquisadores e ensinavam porque pesquisavam. E a outra característica do Instituto de uma marca em mim, uma marca em todos os que militaram e ainda trabalham lá, é a diversidade de abordagens, né? A importância da multidisciplinaridade. São duas características que estão embutidas nessas duas máximas, nesses dois aforismos do professor Chagas, e que definem muito bem a característica do Instituto, né? O fato de poder, da importância de pesquisar para ensinar e a importância da multidisciplinaridade, não se fechar em disciplinas restritas, em especialidades muito limitadas, não necessariamente como pessoa, mas como instituição ou como departamento, né? Ser plural na abordagem experimental, né? Que é uma característica importante. Isso é fantástico, isso é fantástico. Você sabe que eu fiquei muito animada de conversar com o senhor, porque eu dentro da oftalmologia, uma das áreas que eu mais estudo é toxoplasmose. E a gente vê que a toxoplasmose, ela se comporta diferente dependendo do indivíduo. Então, eu acho que tem muito a ver a imunologia de cada um na resposta ao toxoplasma. E até hoje, por mais pesquisas que a gente faça, a gente não entende por quê e nem como que aquele determinado indivíduo tem a reativação e é uma causa muito importante de cegueira ao veite posterior. E acaba que eu faço essa área também. E eu tive como visitante lá no NIAID, e o mesmo prédio da toxoplasmose tinha um andar de toxoplasmose e um andar de leishmania. E eu vi que o senhor foi um grande estudioso da leishmaniose e queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, porque hoje, ainda mais nessa era do Covid, a gente vê o tanto que as doenças infecciosas podem causar reações autoimunes inesperadas. Só uma curiosidade, em qual building você estava? No 5, né? Oi? Lá no NIH, qual foi o prédio que você trabalhou aqui?
Não, eu fui visitar, né? Passei Ah, 15 você foi dias com visitar. Ah, ok, ok. Ah, não. Ah, ok. o Ah, professor Rubens, que é meu tutor, ele ficou um ano lá, e logo quando ah, eu ok. ia Ah, casar, ok. Ele ficou tive a lá oportunidade junto com com o o Riso, Nucemblar, né? é, e Ah, com o ok. Riso. E eu fui passar 15 dias lá e me chamou muito a atenção disso, de estar junto à parte de parasitologia. Bom, essa é uma pergunta que me interessa muito e para mim, então, é uma pergunta muito boa. Quando eu entrei na genética, imunogenética, ou na imunologia via genética, o meu interesse de estudos, e foi isso que eu fiz nesses anos lá, e depois eu vou te explicar por que a leishmaniose, eu estava estudando ah, mecanismos imunogenéticos de suscetibilidade e resistência a doenças. É exatamente a pergunta que você está fazendo, né? Quer dizer, por que que algumas pessoas têm um quadro muito grave de uma mesma entidade mórbida, enquanto que outros têm um quadro muito discreto, muito leve, muito... Enfim, por que que uns são muito suscetíveis e outros são muito resistentes? E essa pergunta foi feita, eu vivi isso, aliás, na verdade, é outra das grandes emoções, quando descreveram o sistema HLA, primeiro o H2 no camundongo, histocompatibilidade, e um pouco mais tarde o HLA humano. Aliás, os dois em momentos diferentes, tanto o H2 do camundongo quanto o HLA humano e as consequências desses estudos deram 2 prêmios Nobel de Medicina, né? Um ao Benacerraf e o HLA ao Dossé, na França, né? E, na verdade, então, os antígenos de compatibilidade classe 1 e classe 2 que explicaram grande parte desse mecanismo de suscetibilidade e resistência à doença. E a imunologia, na área em que eu trabalhei, com detalhes dos mecanismos de apresentação de antígeno pelas moléculas HLA no homem e H2 no camundongo, né? E, na verdade, eu participei do trabalho, e sou um dos coautores do trabalho, que saiu, enfim, um prévio no Nature, depois um Journal Experimental Medicine, que, na verdade, dependendo do antígeno, eles são apresentados para o sistema imune. Enfim, quando você está trabalhando em camundongos, um projeto absolutamente experimental, você está trabalhando com moléculas de H2, quando você trabalha experimentalmente ou na clínica com a resposta humana com HLA, que um mesmo antígeno são fragmentos diferentes desse mesmo antígeno, são peptídeos do mesmo antígeno que são apresentados dependendo da sua estrutura HLA. Eu não sei se os clínicos todos têm uma noção disso. Você vê o antígeno, enfim, o PPD, por exemplo, diferente da forma que eu vejo esse mesmo antígeno. Você vê um peptídeo e eu vejo outro, né? Então, a tua resposta é diferente da minha, né? E isso, óbvio, não explica tudo, mas define certamente muito da suscetibilidade e resistência. E E quando você acha eu... que vai ser possível algum dia, aqui puxando um pouco para a minha área, a gente interromper esse toxoplasma na retina, interromper a proliferação, a reativação, que é o que cega muitas crianças ou muitas pessoas com reativação? Olha, como um pesquisador, que eu diria um pesquisador da área básica, mas com um grande interesse clínico e que veio, enfim, militei na área clínica, eu só posso dizer que eu acho que sim, na medida em que você
conheça melhor o seu assunto de trabalho, né? No caso, esse teu parasita, né? E você conheça o seu mecanismo de proliferação, o seu mecanismo de multiplicação, o seu mecanismo de causar lesão, o seu mecanismo de etiopatogênico, você vai chegar um momento em que você vai poder fazer isso. E se eu não acreditasse nisso, eu não poderia ter me mantido nesse tipo de atividade pela vida toda. Então, e é isso que eu diria, como acho que você fez, o que seria a última etapa da nossa entrevista, eu diria aos jovens que estão começando, né? A ciência, passo a passo, da forma como ela caminha, que às vezes é lenta, que às vezes vai e volta, que às vezes é frustrante, que às vezes é difícil, muitas vezes dá vontade de desistir, mas é o único caminho que te leva a responder essas perguntas que você está colocando. E a história tem mostrado isso, sem dúvida, né? Então, eu diria que sim, que num momento vai se poder fazer esse controle dessa, enfim, infecção tão grave, né? Enfim, infecção ocular tão grave e que causa tantos problemas, enfim, a quem. Professor, e agora um pouco dos bastidores. O que te faz feliz? Olha, isso muda conforme você vai envelhecendo, né? Quer dizer, hoje em dia eu me considero, enfim, eu diria já fora da corrente principal de pesquisa, seja em que área for, mas me deixa muito feliz. Hoje mesmo eu participei de um seminário da imunobiologia no Instituto de Biofísica, que 2 estudantes apresentaram os seus projetos de tese, né? Isso me deixa na maior felicidade, né? Porque você vê que, primeiro, que o teu trabalho frutificou, e depois que tem gente jovem muito competente, muito entusiasmada, muito capaz, e, em terceiro lugar, que problemas que hoje em dia são ainda não solúveis serão solucionados, né? Então, isso me deixa muito feliz. Não que necessariamente a pesquisa deva, enfim, ter por finalidade exclusiva a descoberta de um novo tratamento, de um novo teste diagnóstico, mas que ela soma ao conhecimento que será usado num momento para uma aquisição conceitual desse tipo, né? Isso me deixa muito feliz. Hoje, essa entrevista, por exemplo, me deixa muito feliz. Que bom. Então, enfim, o conceito participar da Academia Nacional de Medicina me deixa muito feliz, participar das reuniões, sejam elas científicas, sejam elas administrativas, me deixa muito feliz. Participar do programa Jovens Lideranças Médicas me deixa muito feliz. É um fato que me deixa muito feliz, enfim, ter trazido para a academia esse programa. Então, E como é que foi? enfim, Como é que o senhor entrou na academia e como é que foi a elaboração do programa de jovens lideranças? bom, a minha entrada na academia é uma história até sui generis, eu diria, muito especial, porque eu fui um dia chamado pelo professor Chagas, que, enfim, tinha voltado da Europa, onde ele ficou na Unesco durante muitos anos, e a direção do instituto foi feita por um outro
pesquisador, que acabou, na verdade, sendo meu orientador de doutorado, o professor Eduardo Penafran, mas o professor Chagas, que era membro da academia, me chama e diz o seguinte: olha, eu vou abrir a minha cadeira. Na época, isso mais ou menos acabou, mas as pessoas mais antigas ou da minha época na academia vão se lembrar disso. Você entrevistou o Sérgio Novis, né? Sérgio Novis e Jorge Alberto até agora. O senhor é o terceiro. Eles dois certamente vão se lembrar disso. Quando um acadêmico completava um certo número de anos, eram 25 anos na academia, ou 30 anos, ele passava emérito e ele dava o que se chamava dar a carta a um jovem. E esse jovem era quase que automaticamente, enfim, ele tinha que fazer as visitas, etc., mas ele tinha uma vantagem muito grande de ser escolhido, de ser eleito como membro da Academia Nacional de Medicina. Isso mudou muito, mudou muito. Depois a gente pode até voltar a esse fato. Mas então eu te dizia que o professor Chagas me chama lá na sala deles: olha, eu vou passar emérito e gostaria que você ocupasse a minha cadeira. Que honra, hein? Não, que honra, que honra. Eu, obviamente, até agora eu fico também emocionado, mas eu fiquei muito emocionado, muito mexido, e disse, claro, não tenho a menor dúvida. Mas eu devo dizer, e que meus colegas na Academia Nacional de Medicina não me ouçam, eu não tinha a menor ideia o que era a Academia Nacional de Medicina. Eu não imaginava vir a me tornar um membro da academia. Eu não, né? E eu disse, não, claro, sem dúvida nenhuma. E eu acho que tanto ele quanto eu imaginamos que a indicação dele era, enfim, suficiente para isso. E foi um momento em que, como eu disse, essa cultura começou a mudar e eu fiz uma campanha muito pobre, muito pobre. Não visitei muita gente, enfim, digamos assim, eu relaxei nesse aspecto. E no dia da eleição, você não vai lá no dia da eleição, ele obviamente foi, e eu perdi a vaga por um voto. Nossa! E obviamente não teve festa. Aliás, eu nem sabia que era para dar festa, para você ter ideia de como eu. E apareceram lá em casa depois o professor Chagas, o professor Paes de Carvalho e o professor Dagmar Chaves, um terceiro membro da academia, e me comunicaram que eu não tinha sido eleito. Fiquei muito triste, eles estavam... Enfim, passados alguns anos, o professor lá da USP, o Krieger, falar dele, o Eduardo Krieger, foi eleito para a academia. E ele me pediu, olha, você que conhece muito o professor Chagas, você pode pedir a ele para ele me receber na academia? E eu fui falar com o professor Chagas. Ele me disse, olha, eu não volto mais naquela academia enquanto você não... E aí é que me caiu a ficha. De novo, eu fico assim muito emocionado. Uhum. Aí é que me caiu a ficha do quanto isso o magoou, o quanto isso foi importante para ele. E aí, na próxima vaga que apareceu, eu disse, eu tenho que resgatar isso para ele, eu tenho que resgatar isso para ele. E na vaga que imediatamente se abriu, eu me inscrevi, teve um candidato concorrente,
mas aí eu fiz a campanha para valer. Eu visitei todo mundo, eu fiz a minha tese com muito carinho, eu distribuí a minha tese e eu comecei a conhecer aí a academia. Esse é um. As pessoas às vezes acham que isso é uma rotina, enfim, pesada. Ela pode ser pesada, mas ela é tão gratificante, né? Você conhecer todas as pessoas, você ir à casa ou ao consultório, você discutir com cada um deles, você ser recebido. É uma experiência única, é uma experiência única. E eu fiz essa campanha toda, eu tive um concorrente, eu obviamente havia a possibilidade de eu perder uma segunda vez, mas felizmente eu fui eleito e aí, enfim, fiquei felicíssimo. O professor Chaga ficou felicíssimo e foi ele que fez o discurso me recebendo na academia. Então, essa é a minha história da entrada na academia. E hoje, como eu te falei, que emoção. muita emoção, muita emoção. E hoje é uma das grandes alegrias, um dos grandes, enfim, que eu tenho. É muito bom ser membro da Academia Nacional de Medicina, não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E hoje eu diria que ela enche grande parte da minha vida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Que bom ouvir isso, que bom. E o programa de jovens lideranças, como é que foi? Então, o programa de jovens lideranças também é uma história interessante. Eu sou membro também da Academia Brasileira de Ciências. Também é muito bom ser membro da Academia Brasileira de Ciências. Ela tem enfim, uma rotina, digamos, uma cultura que é diferente da Academia Nacional de Medicina. Ela já teve, em tempos idos, reuniões regulares, há muitos e muitos anos não tem, mas ela tem uma série de outras atividades, de reuniões mais esporádicas. E, enfim, é outro. Você não vai à Academia Brasileira de Ciências com a regularidade que você. Bom, hoje em dia, que você frequenta a Academia Nacional de Medicina, né? E o presidente da Academia Nacional de Medicina durante muitos anos foi o professor José Eduardo Krieger, que é professor de fisiologia. Você fez a Unifesp, né? Não, eu fiz faculdade no ABC No e ABC. depois eu fiz residência na Unifesp. E a Então, parte do doutorado lá também. ok. Você tem pouco contato com a USP, então, né? Mas o É, professor José Eduardo Krieger é professor de fisiologia cardíaca de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que aposentou e depois foi para a USP de São Paulo, e ele é um dos pesquisadores mais antigos e mais atuantes e mais produtivos do INCOR, do Instituto do Coração da USP. E ele era o presidente da Academia Brasileira de Ciências. E existe uma instituição chamada IAP, Inter-Academy Panel, que congrega as academias de ciências do mundo todo. E eu comecei a frequentar, enfim, graças a uma reunião que houve aqui no Brasil e da qual eu participei, as reuniões do IAP, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E existe também, bom, depois o IAP se desmembrou, e hoje você tem o IAP Science, que são as academias de ciências, e o IAP Health, que são as academias de medicina. São agregações internacionais de academias de ciências e de medicina. E o IAP fazia uma reunião anual na Alemanha, onde a Academia Alemã de Ciências dava um curso de lideranças médicas para jovens que vinham do mundo todo.
E eu participava do comitê de seleção aqui do Brasil. Nós mandávamos 1 ou 2 alunos todo ano para essa reunião, esse curso na Alemanha, em Berlim, para a formação de jovens líderes médicos. E como eu participava dessas reuniões, eu conheci o programa de jovens líderes criados pelo IAP, que é chamado Young Global Academy, quer dizer, Academia Global de Jovens, né? Cuja ideia era ter jovens das academias, no caso de ciências ou de medicina do mundo todo, formando um programa de jovens líderes, e se reuniam basicamente uma vez por ano lá em Berlim. E, na verdade, quando eu comecei a selecionar esses candidatos para essa academia, eu percebi o interesse, quer dizer, nós tínhamos candidatos excelentes, né? Nós recebíamos dezenas de... Quer dizer, nós pedíamos para os acadêmicos da medicina e da ciência, e depois começamos a pedir para os cursos médicos, nota 6 e 7 na CAPES, indicações de candidatos. E vinha um melhor do que o outro, sabe? Era facílimo selecionar 2 ou 3 jovens assim. E aí, conversando com o Krieger, que era, enfim, um membro do IAP, nos veio a ideia de criarmos o nosso programa, né? A Academia de Medicina tem um programa parecido, mas a estrutura é diferente. Eles têm os membros afiliados e eles são escolhidos. A Academia Brasileira de Ciência é dividida por regiões do Brasil, então são 5 regiões do Brasil, e cada região do Brasil escolhe os seus jovens líderes, e eles ficam na Academia de Ciências por 5 anos. E nós resolvemos fazer o nosso programa com o formato que ele tem atualmente, quer dizer, seriam selecionados a partir de indicações, ficariam 5 anos e, enfim, e eu acho, é importante deixar claro isso aqui, que o programa funcionou muito bem. Depois de algum tempo, realmente, quer dizer, algumas pessoas tiveram um papel muito importante. A minha coordenação desse programa foi sempre junto com a professora Eliette Busquelá e o Antônio Nardi, que colaboraram o tempo todo. Nós fazíamos seleções de novos candidatos, nós organizávamos as atividades. Mas depois de algum tempo ele foi, enfim, eu acho que a mudança de direção nessas coisas é importante, porque chega sangue novo, né? Chegam ideias novas, chega um entusiasmo novo, e é o que está acontecendo agora. Eu acho que a gestão Patrícia Rocco, com Suassuna e o Maurício Magalhães, e o entusiasmo do professor Rubens, né? Que é muito grande. Quer dizer, todos os presidentes sempre apoiaram o programa, mas o Rubens se envolve pessoalmente, então isso dá ao programa um status, digamos, muito especial, né? Então, isso tudo está... Bom, você é agora um membro, né? Então, você deve estar sentindo isso, né? Sim, o que eu mais sinto, assim, e o que eu gostei muito de te escutar, né, que às vezes você vai, a ciência, a gente não sabe, quando a gente pesquisa, qual o resultado que vai vir, mas aquele caminho que você foi vai servir para outras pessoas que vão vir e continuar nas descobertas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também da parte de medicina translacional, que é a sua super área, né? E como que a gente faz para aplicar tudo isso?
Isso também é interessante. Bom, como eu te falei, a minha ideia era, originalmente, quando eu entrei lá na biofísica, né, no segundo, terceiro ano da faculdade de medicina, era fazer a clínica médica. Eu gosto muito, eu gostava muito, mas achava que, como eu já te disse isso, que era importante fazer pesquisa e acabei ficando na pesquisa a vida toda. Mas, na verdade, o que eu gostaria de ter feito na prática era a pesquisa translacional, né? E a pesquisa translacional, eu vou te contar depois uma história muito interessante sobre isso. Nada mais é do que você ser capaz de, ou no leito do paciente, ou no campo, né? Ou no campo, em pesquisas de campo, né? Você levantar uma pergunta e trazer de volta para o laboratório e tentar, no laboratório, responder a pergunta que você trouxe. Então, é muito importante você trazer perguntas bem definidas, muito claras, muito precisas, e poder responder aquela pergunta. Agora, você resolveu o problema de uma patologia complexa, ou não complexa, mas de uma doença, ou seja ela como for, são N perguntas. Então, é um somatório também de movimentos desse tipo, trazendo para o laboratório perguntas pertinentes àquela patologia. Você estudando toxoplasmose, você levanta muito grande de perguntas. Você trazer cada uma dessas perguntas de volta para o laboratório e depois voltar com essa pergunta respondida no laboratório, se o manejo da toxoplasmose sofreu alguma mudança, alguma otimização, e esse é um processo lento em que essa é a pesquisa translacional. E eu, uma vez na Academia de Ciências, estava apresentando isso porque nós criamos lá na Biofísica um programa de medicina experimental, que nada é um outro nome para, eu acho, é um outro nome, e eu acho um nome até melhor do que pesquisa translacional. E eu estava apresentando lá na academia essa ideia, de, olha, nós precisamos, enfim, trazer para o laboratório as perguntas que são pertinentes a certas patologias e que o laboratório pode responder. E alguém da plateia diz assim, bom, mas foi exatamente isso que em 1900, portanto, há mais de 100 anos atrás, o Carlos Chagas Pai fez. Foi exatamente isso. Ele foi para o campo com uma delegação do Oswaldo Cruz para estudar malária, se deparou com uma... e trouxe para o laboratório aonde ele descreveu o agente etiológico, o ciclo da doença e a clínica da paciente que também veio com ele. Então, ele fez as perguntas absolutamente corretas e respondeu essas perguntas no laboratório ou no hospital, digamos, mais especializado para poder perceber aspectos da patologia dessa doença e fez a essência da medicina translacional, né? E descreveu isso em 1907, né? E depois se criou agora institutos de medicina translacional, departamento. Eu acho importante que isso seja reforçado. Eu acho que é uma ideia muito interessante. Eu acho que trazer perguntas. Agora, isso é fantástico, não é essa história? Isso o Chagas fez, e não só o Chagas. Quer dizer, a patologia tropical da época, seja no Instituto Oswaldo Cruz,
seja na escola de medicina tropical na Bahia, faz isso há muitos e muitos anos, né? Agora, enfim, eu não sei o quanto a gente reconhece que, digamos, isso é o berço da medicina translacional, isso é o berço da medicina experimental, né? Quer dizer, essa história nossa no sentido brasileira, né? É fantástica, né? É importante a gente conhecer, é importante a gente dar o crédito, é importante a gente admirar o que foi feito e que até continua sendo feito, né? Talvez com menos, não sei se com menos ênfase, acho que não, acho que certamente continua sendo feito. O senhor tem algum hobby? Eu tenho. Quer dizer, dizem que a medicina e a pesquisa é, ao mesmo tempo, a profissão e o hobby, né? Eu acho que isso é uma certa verdade, né? E, quer dizer, eu tenho, depois eu vou até, mas eu gosto de, por exemplo, isso, eu estou dizendo que a pesquisa e a medicina são, ao mesmo tempo, a tua profissão e o teu hobby, você sentar num domingo e pegar uma boa revista e tranquilamente ler os artigos da semana, né? Você pegar o Nature, que sai toda sexta, ou Science, que sai toda sexta-feira, e na sexta-feira você receber, seja em papel e hoje em dia virtualmente. Então, isso é um hobby, isso te dá muito prazer. Não só isso, e você assistir conferências e você perceber um experimento muito bem feito, uma nova ideia muito bem dada, uma nova abordagem experimental. Isso é um hobby, isso é uma forma de você passar o tempo e te dá muita satisfação. Qual que é a Mas sua religião? bom, ainda no hobby, eu gosto muito de escrever, eu escrevo, e, enfim, quer dizer, eu leio muita literatura, isso é um hobby também, mas a partir daí eu escrevo também. Eu tenho alguns, quer dizer, tem alguns contos publicados, agora mesmo tive um conto também selecionado numa, por uma iniciativa lá da Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu diria que meu hobby é a leitura da literatura, é a escrita, e eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de cuidar de plantas, coisa que eu faço com a Tereza, que também gosta muito. Tereza é sua esposa? Ela me orienta E ela é nesse médica sentido. também? Não, ela é da área de literatura, justamente. Quer dizer, como profissão, ela fazia tradução, mas ela é formada em literatura, né? Na PUC e depois na USP, né? E, enfim, eu tenho também como hobby os netos Ah, que, que agora, infelizmente, a pandemia separou fisicamente e a gente tem encontros virtuais que não são a mesma coisa, mas, enfim, vai se mantendo. ainda bem que tem Zoom, né? Já pensou se tivesse a Ainda pandemia bem. Não, sem poxa o vida, Zoom? seria uma tragédia, né? E o senhor tem quantos filhos? Eu tenho 4 filhos e 5 netos, mas no Rio de Janeiro, só um filho que não tem filhos, então não tenho netos no Rio de Janeiro, né? Isso me dava, antes da pandemia, a chance de viajar bastante para estar com os netos, uma coisa que eu consigo agora estar só via
enfim, só via Você sabe que a minha avó é viva e ela mora no Rio de Janeiro. E uma das coisas que eu mais sinto falta é de ver minha avó. E ela, infelizmente, não se adaptou à tecnologia e ela está literalmente há 1 ano e meio presa em casa. E mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina, ela não se sente segura ainda de vir aqui para São Paulo nos ver, né? E não dá para treiná-la agora, alguém ir lá para... Ah, a gente já tentou, viu? Mas ela tem uma negação. E, mas os seus netos moram fora do país ou moram aqui? Mudar de hábitos de pessoa de uma certa idade é difícil, né? É É. difícil. Não, os meus filhos, quer dizer, parte deles, quer dizer, eu tenho 3 fora, né? Um mora fora, quer dizer, mora fora do país, mora em Zurique, na Suíça, e tem 2 filhos. Então, eu tenho 2 netos na Suíça, a outra mora em Porto Alegre e tem um filho, então eu tenho um neto em Porto Alegre, e o outro, que é jornalista, mora em Paraty, numa ilha, onde eu ia com muita frequência. Eu acho que esse aí mora bem, hein? Esse mora muito bem. E tem como hobby, e eu meio me incorporei nisso, a vela e a pescaria, né? E tenho lá 2 netos. Né? E agora também, de novo, só Mas o via senhor está Zoom, né? vacinado? Eu já vacinei, e a Tereza se vacinou hoje. Nós fomos lá Opa, hoje. que bom, que bom. Então, não tem ainda a segunda dose. Eu tomei a Oxford e ela tomou a Coronavac. Eu vou fazer a segunda dose agora, 27 de abril, e ela vai fazer no mesmo dia a segunda dose da Coronavac. E você, o senhor, desculpa, você não, o senhor com toda Não, essa pode ser formação, você. com essa formação Você. básica, eu acho que o Covid veio para balançar um pouco a comunidade médica e todas as verdades que a gente tinha, né? Agora, A gente viu quantas não, verdades foram, repete que vou deu uma repetir, falha. que o Covid veio para chacoalhar a comunidade médica e o que a gente tinha de verdades e tratamentos, principalmente na parte de genética, imunogenética, como que cada um vai responder, né? O que o senhor acha que vai ser o futuro daqui para frente, especificamente sobre o Covid? Bom, eu acho que ele tem razão. Eu acho que, enfim, mexeu com a comunidade médica, mexeu com a comunidade científica. Temos poucas respostas em termos de tratamento, temos ainda muita insegurança em termos de evolução clínica dos diferentes pacientes com Covid, não temos ainda marcadores que definem se a evolução será benigna ou será maligna, no sentido da gravidade. Mas, por outro lado, nunca tivemos tantas eventuais vacinas num curto espaço de tempo, né? E então, ao mesmo tempo em que a ciência ainda não respondeu muita coisa, a ciência produziu o que eu acredito, e acho que todos acreditam, será a solução para a convivência com a Covid. E eu digo convivência no sentido de que, imagino, repetindo o que vários especialistas, eu não me considero um especialista, estão dizendo que nós vamos conviver com ela e talvez num esquema como convivemos com a influenza, né? Em que a cada ano a cepa prevalente é caracterizada e a vacina é adaptada àquele, enfim, é a vacina daquele ano, né? O senhor teve Covid? E Não. todo ano nos vacinamos. Não tive Covid, Que não. bom, Não né? tive... Alguns Bom, colegas. bom, bom. Alguns colegas tiveram, infelizmente, alguns até foram a óbito, né? E outra, eu queria perguntar qual que é a sua religião, porque eu vejo que
a população da academia, né, tem pessoas muito diferentes, né, e eu queria saber se o senhor entende alguma coisa lá no laboratório, se o senhor acha que isso tem alguma influência na medicina. A religião do praticante, você está dizendo? O senhor tem alguma religião? Quer dizer, aqui eu também tenho uma história, porque os poloneses, né? Tem os poloneses católicos, é um país católico, a Polônia, né? O penúltimo papa, o papa polonês, e os poloneses de origem os judeus, né? E os Barsinski são católicos. E meu pai casou com uma judia, então, ou diria o contrário, a minha mãe judia casou com o católico, e causou uma certa comoção, né? E na religião judaica você tem a religião do útero onde você foi gestado, né? Então eu sou considerado judeu uma vez que minha mãe é judia, né? Enfim, eu até diga, eu leio muito sobre, eu admiro muito, enfim, os ritos religiosos, eu me interesso, mas eu não me considero um praticante religioso. Eu não acho que isso tenha interferido nas minhas opções profissionais. Eu acho que não. E o que o senhor acha sobre hoje em dia, né, na escola do meu filho, metade das crianças são geradas por fertilização in vitro. Então, eu tenho vários coleguinhas, né, metade, que as mães, muitas médicas optaram por ter filho mais tarde e utilizaram os meios da FIV. O que o senhor acha disso geneticamente? Porque, como médica, eu tenho visto glaucoma congênito, por exemplo, não sei se é um viés pessoal, mas só ano passado a gente viu 3, né, de ovo doação. Então, é uma coisa que me chama atenção e o senhor, como geneticista, queria saber a sua opinião. Eu acho que isso, como você está dizendo, já está trazendo consequências aparentemente observáveis, né? Quer dizer, o aparecimento de certas... Qual é a patologia que você disse que o glaucoma congênito. O glaucoma congênito, né? Bom, eu não sei, está se mexendo com, enfim, o mecanismo de transmissão genética, sem dúvida. Mas a ciência caminha assim, né? E a ciência é capaz de resolver mais um problema, que é um problema agora mais cultural do que qualquer outra coisa, em que as mães vão engravidar, optam por ter filho mais tarde e usam recursos médicos genéticos para poderem, na verdade, satisfazer esse tipo de mudança de atitude, de mudança cultural. Então, eu acho que, de novo, a ciência vai resolver esse problema também. Mas né? também é algo muito interessante, né? Porque usa a genética de laboratório e tem essa... Não, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas digamos, um novo desafio para quem faz genética, agora essa mudança, enfim, de hábitos culturais e que interferem no mecanismo de transmissão de caracteres genéticos, sem dúvida. Eu tenho mais 2 perguntas que, até curiosidade minha, me peço desculpa por estender tanto a entrevista, porque eu estou muito interessada no que o senhor tem para falar. Mas sobre o SUS, que acho que a gente
que apesar de todas as falhas, é um sistema universal e que no mundo inteiro não existe. E a gente consegue, de certa maneira, hierarquizando, tratar todas as pessoas que precisam, né? Queria saber o que o senhor acha do SUS, do Sistema Único de É, Saúde. essa é uma pergunta interessante, né? Aliás, como todas que você fez. Quer dizer, a pandemia, como a gente estava discutindo antes, trouxe uma série de problemas e muitos até agora não resolvidos, mas trouxe, por exemplo, como eu disse, a vacina em tempo recorde. E uma outra consequência, também estou repetindo o que eu estou vivendo, que outros dizem também, deixou muito claro a absoluta, enfim, o quanto o SUS é absolutamente fundamental, né? Como disse aquele Vecina da USP, né? Sem o SUS seria um desastre completo, seria uma calamidade, né? Então, eu acho que uma consequência, enfim, importante da pandemia foi a valorização do SUS, né? Tanto por aqueles que não usavam porque o desprezavam, achavam ele incapaz de prestar bons serviços, quanto aqueles que achavam que os serviços prestados não eram bons. Mas hoje é quase que uma unanimidade o fato de que o SUS é uma conquista nossa, está na nossa Constituição, isso é importante, né? Está E na como nossa que vai fazer com Constituição. as pesquisas, né? Porque eu lá na Unifesp, outro dia a gente cancelou uma cirurgia por falta de insumo de um bebê de 8 meses. E aí eu penso, né, onde que tem espaço para fazer pesquisa, para eu responder as minhas dúvidas do toxoplasma, sendo que o fentanil aumentou 5 vezes o preço e a gente está cancelando coisas importantes por conta Essa disso. é uma resposta que eu não posso te dar, mas eu acho que, quer dizer, os hospitais universitários, os hospitais de ensino, os hospitais e instituições de pesquisa, porque você está falando especificamente de pesquisa clínica, né? De É. medicina experimental, né? Vão ter que continuar fazendo, né? Agora, esse exemplo que você está me trazendo, esse é um exemplo pontual de uma circunstância muito pontual, né? Quer dizer, a Covid está escalando, né? Ela é enfim, hoje em dia, aqui para nós, isso não é mais universal, em outros lugares está acontecendo o contrário. Ontem eu li que no Reino Unido, ontem, em 24 horas, não houve um único caso de Nossa. Covid, né? Então, isso vai ter que ser resolvido. Mas isso não tira de maneira nenhuma a percepção que se tem da importância e a percepção real da importância do SUS, né? E essa sua pergunta é porque você acha que, em sendo o SUS parte dos hospitais universitários, a pesquisa clínica vai sofrer. Essa é a tua. Eu acho que a pesquisa é fundamental, né, para a gente É, é, crescer. Mas acho que, como todos os recursos foram direcionados, né, para a pandemia, as outras áreas em geral podem sofrer com essa não, mas isso diminuição. sim, mas eu acho que outras áreas em geral vão sofrer também por outra razão, não só porque não se faz pesquisa, mas porque os pacientes não estão indo aos hospitais, as rotinas não estão sendo mantidas, né? Enfim, também muita gente tem falado nisso, né? O que diminuiu a ida de visitas regulares de pacientes oncológicos ou pacientes cardiopatas ou pacientes, enfim, com outra patologia, aos seus médicos, às suas visitas regulares,
um número muito significativo. Então, vai ter, ou já está tendo, uma demanda represada de uma série de outras doenças. Quer dizer, nós estamos, e os hospitais estão, voltados quase que especificamente para o Covid. Isso, certamente, você tem razão, as outras áreas deixam, mas espera-se que isso seja passageiro, né? Eu espero também poder conhecê-lo Né? pessoalmente. E a última coisa, o que que o senhor diria para os jovens? Quais são seus conselhos de vida, sua longevidade, sua felicidade, sua plenitude? Bom, de certa forma, nós já discutimos, quer dizer, uma delas é fazer do seu hobby o seu trabalho, né? Esse é um conselho, seja na medicina, seja em outra área que você, como jovem, você abraça, mesmo profissionalmente. Quer dizer, então o conselho é você trabalhar e você ganhar a vida e você se manter e você manter a sua família com uma atividade que te é prazerosa, que te dá alegria, é um passo para a felicidade que eu acho inquestionável, né? O segundo é, enfim, tentar se realizar como ser humano, né? Quer dizer, o humanismo, né? A prática das humanidades na sua profissão, seja ela qual for, e na medicina, então, sem dúvida nenhuma, né? É outro componente da sua eventual felicidade, de você se completar como ser humano, né? E, enfim, deixar um legado para a família, deixar um legado para quem vem depois de você, é enfim, outra fórmula de ser feliz, né? Eu não sou o Camargo, mas cito uma frase dele que foi citada numa das reuniões, né? Você ir não devagar, mas ir com a velocidade adequada a cada um dos seus momentos de vida, né? Correr para atingir os seus propósitos é um passo para a não felicidade, né? Quer dizer, a felicidade correto, tem um ritmo correto, né? Então, gostar de gente, gostar de pessoas, é isso, né? É isso, é isso. Isso aqui. Olha, E a professor, definição de felicidade como uma conquista das humanidades, né? Eu acho que essa estou anotando tudo aqui. Olha, eu agradeço muito a sua disponibilidade. Eu espero poder conhecê-lo pessoalmente. Espero poder te fazer perguntas que para mim ainda são sem respostas, principalmente com relação ao VIH por toxoplasmose. Agradeço o seu tempo, agradeço a dona Tereza, que vi que estava aí nos bastidores ajudando, e muito obrigada pelo seu carinho e pela sua disponibilidade. Então, eu também agradeço, foi muito bom, foi uma conversa muito descontraída e muito gratificante, e te parabenizo e aos seus colegas por essa iniciativa, né? E que fico muito feliz que ela venha do grupo de jovens lideranças médicas. Gostei muito dessa experiência.